Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto. O único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas o apóstolo dos gentios, seu Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, penetrar em nossas consciências em forma de luz, e iluminando-as, possamos o quanto antes descobrirmos as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão escritas, que lá estão localizadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência, a fim de superarmos com mais determinação, coragem e, sobretudo, paciência e resignação as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. E atravessamos pelo simples fato de sabermos que todos nós estamos mergulhados e convivendo num plano de expiações e de provas, que, como tão bem conceitua Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos que conviver ao mesmo tempo com a perversidade do homem e a inclemência da natureza, onde aqui espiamos um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, enganamos, e que agora precisamos o quanto antes nos reajustarmos com as leis divinas, pagando esses débitos ceitil por ceitil, tal qual nos ensinaram o nosso querido Mestre Jesus. Porque só estaremos livres em definitivo deste cárcere um dia, depois que pagarmos o último ceitil. Enquanto sobreexistir um débito vinculado a esse passado delituoso, criminoso, retornaremos quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento do mesmo. E ao mesmo tempo também nós estamos sendo provados, expiações, onde toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, e é preciso ter muito cuidado com esses nossos julgamentos. Provas estas que na maioria das vezes nós as escolhemos lá, no plano espiritual, antes de assumirmos uma nova indumentária física e uma nova oportunidade existencial, tal qual estamos agora. São dificuldades que nós impomos a nós mesmos, para facilitar o bom caminhar naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele, e caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir em definitivo da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. Ele que temos mais uma vez a honra e o prazer de termos conosco. Não, Estevão, não é possível, é possível. Porque fora Ele que dissera: onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Vocês têm dúvidas? Eu não tenho. Eu tenho a plena convicção de que Ele está aqui conosco mais uma vez, de braços abertos a nos convidar e a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e sentirei alívio para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E fora justamente em busca deste jugo que viemos mais uma vez à noite de hoje, que a observância dos seus ensinamentos, ensinamento estes que somente a doutrina espírita nos faculta nos dias atuais, abrindo um horizonte de esperanças, mostrando-nos de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos,
e nos convidando todos a nos unirmos para, através da prática do amor fiel a Deus, o amor que une as criaturas, possamos verdadeiramente nos tornarmos exemplos e começarmos a convencer a todos os outros que estão ao nosso redor a se modificarem também. Esse é o propósito maior da doutrina espírita. Por isso que no seu frontispício está escrito: fora da caridade não há salvação. Moisés estabeleceu a justiça, Jesus trouxe a lei de amor. Justiça, amor. Ele nos promete a vinda de outro Consolador, que é este que estamos usufruindo agora. Veja que coisa maravilhosa, estamos diante do Cristo e diante do Consolador que Ele nos prometeu. E o que é que estamos fazendo para aproveitar essa oportunidade? Para fazermos jus. Estamos verdadeiramente procurando pôr em prática no dia a dia de nossa existência o que aqui está sendo dito todas as semanas? Procurando ser fiel àquilo que o próprio Kardec dissera: se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende contra as suas más tendências e inclinações. É isso que estamos fazendo? Ele não nos chamou de espírita perfeito. No seu conceito ele bota verdadeiro. E verdadeiro é ser fiel àquilo que abraça, procurando ser honesto às práticas sublimes e eternas que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou. E que a doutrina espírita hoje, agora, vem nos facultar o seu entendimento maior, compreendendo a verdadeira essência de tudo aquilo que Ele nos deixou há mais de 2000 anos. Por isso que ela nos consola. Eu nasci no lar espírita, de uma família tradicionalmente espírita aqui de Pernambuco. E tudo que fazíamos era em função da doutrina espírita. Era o café da manhã, era o almoço e era o jantar. Sempre as conversas giravam em torno da doutrina espírita. Coisa maravilhosa. Mas não deixávamos de ser aqueles peraltas, rebeldes, imperfeições que carregamos, coisa de criança, de menino, mas ensinamentos que nunca mais deixaram de nos acompanhar. E por coincidência, nós passamos a frequentar uma instituição chamada Instituto Espírita Gabriel Delane. Eu não sei se alguém conhece aqui, fica na rua São Caetano 220, Campo Grande. Vocês conhecem? Alguém conhece? Levanta a mão. Não conhece? Você? Eu tive a oportunidade, já desde o ventre de minha mãe, de ali participar daquele ambiente maravilhoso, de tantas pessoas dedicadas à causa. E já ouvia ecoar dentro dos meus ouvidos, não somente orgânico como espiritual, este nome que nos levou, não somente através da curiosidade, mas pela necessidade de conhecer ainda mais, a estudá-lo. Senhor Gabriel Delane. Porque, por incrível que pareça, tem espíritas que passam anos e anos dentro de uma instituição, mas nunca abriu uma obra de Gabriel Delane para lê-la e estudá-la. Só estou falando de Gabriel Delane, sem falar de Leon Denis, Camille Flammarion e tantos outros. É muito interessante o que vamos trazer hoje, porque aguça dentro de nós a necessidade. É imperioso, é necessário, gente. A gente não pode perder mais tempo. A doutrina espírita não foi para ser somente lida, ela tem que ser estudada.
A gente só aprende algo se a gente estudar. Quem é professor aqui? Vocês são? Você sabe disso. Nós só aprendemos se estudarmos. Lê, fica vendo a novela e lendo. Você não absorve aquilo que é necessário, a essência, para tirar suas próprias conclusões. E a doutrina espírita foi feita para ser estudada. Atenção demorada, diz Kardec no Livro dos Espíritos. Silêncio. E acima de tudo, continuidade. Maravilhoso, né? Temos que ter continuidade no processo. Porque o Espiritismo não poderia ficar somente na codificação tão bem planejada, organizada, estabelecida pelo senhor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, senhor Allan Kardec. Olha, esse século XIX realmente é como diz Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele diz que o século XIX estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. O século XIX. E já começou com o nascimento, no dia 3 de outubro de 1804, do senhor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, que mais tarde seria conhecido como pseudônimo de Allan Kardec. Ele que viria para codificar, que não foi um trabalho fácil, e que não era para todo espírito, tinha que ser um espírito altamente capacitado como ele era. Então, veja que século maravilhoso, com a vinda de Allan Kardec, de Hippolyte Leon Denis Arrivaio, iria surgir aquilo que o Cristo tinha nos prometido há mais de 2000 anos. Não vos deixarei órfão, agora o Pai, e este vos enviará outro Consolador. Que viverá tudo o que eu vos ensinei e dirá muito mais do que eu não posso vos dizer agora, porque se eu vos dissesse, não compreenderias, não suportarias. O Paráclito, o Espírito de verdade, que ficará convosco para todo sempre. Portanto, isso aqui vai ficar para a humanidade por todo sempre. Não vai mais haver outra revelação. E não espere, não, vou esperar sentado. Cristo já veio com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. É o retorno dele, não em pessoa, mas através da representação máxima de uma doutrina que tinha como frontispício fora da caridade uma salvação. Porque a caridade é a prática do amor quintessenciado, do verdadeiro amor, o amor fraternal, o amor fraterno, o amor irmandade que não está sendo aplicado em nenhum momento aqui na humanidade em que estamos, onde nós temos todos que estão aqui como irmãos. E nós somos irmãos, porque somos filhos de um único DNA, que é Deus. Somos ou não somos? Somos filhos de Deus. Então, por que tratarmos o nosso próximo com grosseria, com palavras de baixo calão e outros fatores negativos, se são nossos irmãos? Ou destruindo e tirando a sua própria existência, como está acontecendo por aí afora, com essas guerras fraticidas e terríveis. Isso é falta de amor fraternal. Aí o que é que acontece? Também nesse século, olha, gente, isso aqui é maravilhoso. Nosso amigo Gabriel Delane, ele nasceu dias antes da codificação ser estabelecida aqui, através do Livro dos Espíritos. Ele nasceu no dia 23 de março de 1857. Some aí. Vamos ver que é bom de cabeça aí. 23 de março para o dia 18 de abril. Dá quantos dias? 20 e pouco, né? Ele nasceu 20 e poucos dias antes do surgimento da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. Ele, obviamente, junto com outros que iriam também participar desse trabalho, como Leon Denis. É para frente, né? Olha, 23 de março de 1857, desencarnou a 15 de fevereiro de 1926. Foram os primeiros continuadores dos estudos de Kardec.
2 baluartes, 2 espíritos de escola, 2 gigantes do espiritismo ascendente. Aí teria que ser outra exposição para falar de Leon Denis, que nasceu bem antes, né? 46. Quantos anos antes? 11 anos antes. 11 anos antes. Leon Denis nasceu 11 anos antes. E iria ser chamado, como todos conhecemos até hoje, do poeta da filosofia espírita. Ele veio desenvolver esse aspecto maravilhoso que é a filosofia espírita. E as suas obras são notáveis. Eu não vou aqui me ater nas obras de Leon Denis. A gente vai falar sobre Gabriel Delane, que nasceu no dia 23 de março de 1857 e desencarnou 15 de fevereiro de 1926. Bem pertinho um do outro, né? 26 e 12 de abril de 1927. Espíritos preparados, que reencarnaram naquela época para justamente dar continuidade a tudo aquilo que Kardec iria deixar através do seu trabalho notável, incomparável, que tinha um poder de síntese notável, o senhor Allan Kardec. Ele pegava os assuntos mais difíceis, você que é professora sabe disso, e transformava-os em assuntos mais fáceis de entendimento. Isso não é para todo mundo, não. Às vezes o professor entra na sala de aula, sabe muito ele, mas não sabe transferir para os alunos o que ele conhece de uma forma mais didática, mais fácil. E aí você fica preocupado. Por isso que tem gente que tem algeriza matemática, porque pegou um professor assim, ou tem algeriza português, ou a história, ou a geografia, porque o professor sabia, mas embananava. Não acontece isso? Mas ele era fantástico. Transformava tudo que era mais complicado e complexo, e através de uma síntese fantástica, fazer com que nós pudéssemos entender mais facilmente tudo aquilo que ele elaborou naquelas experiências das mesas que giravam. Era um cientista, era um filósofo, e era um homem de uma moral ilibada, notável, era um religioso, era um homem ligado a Deus. Porque para enfrentar o que ele enfrentou naquelas mesas girantes, ela precisa conhecer muito de ciência, através das experimentações, das observações e das conclusões. É isso que a ciência pede. E tirando essas conclusões, depois de muitas elaborações e muito trabalho, nem dormindo às vezes 4 horas por dia, ele elabora o Livro dos Espíritos, graças aos médios que ele tinha disponível, como as filhas do senhor Baudin, que facilitou e facultou que o trabalho se realizasse com mais facilidade. Aí surge, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, e a criancinha lá nos braços da mãe, ó, bem novinha nos braços da mãe, Gabriel Delane, que já vinha para essa tarefa, a tarefa de dar continuidade à parte científica da doutrina espírita, explicando, consolidando e revelando ainda mais coisas que era preciso ser reveladas, mas tudo calcado naquilo que o senhor Kardec deixou. Então está aí. O pessoal gostava de bigode antigamente. Ó, Paris, nasceu 23 de março de 1857. Aí é Paris, né, as fotos de Paris naquela época. Tem gente que vai chorar já porque é muito ligado a Paris. Todos nós somos muito ligados à França, sabe, gente? Não sei se foi de Olinda Moni, teve um orador uma vez que falou isso, a nossa ligação, nosso povo brasileiro com o pessoal da França, há muita ligação. Tem gente que quando ouve a Marselhesa começa a chorar. Coisa interessante. O nome dele, de batismo, François-Marie Gabriel Delane. Seus pais, Alexandre Delane
Ele tinha uma loja, artigos de higiene, representante de uma casa comercial, e a sua mãe, Marie Alexandrine de Delotte, ajudava o marido na loja. Então vocês estão começando a conhecer, né? Meandros e detalhes de Gabriel Delane. Que se eu fizer uma pergunta aqui, alguém já estudou, estudou uma obra de Gabriel Delane aqui? Levante a mão. Estão perdendo tempo. Que a doutrina espírita ela se torna muito mais ampla, mais consoladora quando você a conhece mais profundamente. E são muitas obras, não são poucas não. São muitos estudiosos que vieram para auxiliar nesse trabalho. Foi o primeiro espírita a nascer em um lar espírita. Primeiro ser humano a nascer no lar espírita. Porque o espiritismo surgiu a 18 de abril de 1857, 21 dias antes ele nasceu. Mas a ligação e a amizade do pai dele, Alexandre Delane, com o senhor Hipólito era grande. Eles moravam perto. Era grande. São espíritos que vieram já preparados com esse sentimento de que por que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? O que eu devo fazer para sair daqui melhor? Para onde eu vou? De onde eu vim? Espíritos preparados, e Alexandre Delane era um desses também. Não poderia ser de outra forma, o filho dele nasceu justamente nesse lar. Aí dizem que foi o primeiro ser humano a nascer no lar espírita, aqui na Terra. Coisa maravilhosa, né? É a primeira vez, viu, gente? É um erro aí, qualquer coisa, que eu falo assim. Eu não sou de falar assim, não, com data show, essa coisa toda. Mas, como é necessário, aí a gente... A infância dele. Havia uma grande amizade entre famílias do professor Rival e a família Delane, eu já disse isso agora, não foi? Desde cedo o codificador profetizou que Gabriel seria um grande trabalhador na seara espírita. Veja a intuição que ele já tinha. Ele sabia que aquela criança que muitas vezes ficava no colo dele e tal, brincava com ele, com Kardec, ele sabia que ali realmente estava um trabalhador da seara espírita, um grande trabalhador da seara espírita. Eu não gosto de usar essa palavra, profetizou não, ele anteviu. É uma antevisão. Porque profetizar é outra coisa, totalmente diferente. É antever, médio de antevisão, de precognição, aquele que vê aquilo que vai acontecer no futuro. O pai era espírita, a mãe média ostensiva. A coisa já estava, né? Ele nasceu lá realmente propício, né, para desenvolver as suas qualidades. Desde pequenino presenciava e chegou até a participar de experiências espíritas, já desde pequenino. E tem um fato agora aqui que a gente vai colocar, veja que fato interessante. A primeira experiência pública. Um dia ele estava brincando na calçada de casa com sua priminha de 5 anos, 2 coleguinhas, um de 7 e outro de 4. Aí uma vizinha nos convidou, né, a entrar em casa, a sua casa, e lhe deu os bombons. Os bombons. A criança adora bombom, né? Quando chegava na casa do meu avô, ele sabia e já dava um drops da Kibon. Você lembra daqueles drops? Drops da Kibon? Não, eu acho que não era da época de muita gente aqui, não. Aqueles drops de chocolate, de morango. Você lembra da Kibon? Um drops. Era redondinho mesmo. Então ela perguntou seu nome e o que fazia o seu pai. Ele respondeu, Gabriel. E o pai era espírita. Aí ela disse, não conheço essa profissão. A senhora disse, não conheço. Não é uma profissão. Ele não é pago para isto. Veja como ele já era menina assim de seus 8 anos, 9.
ele trabalha com desinteresse para fazer o bem aos homens. Menino, não sei o que queres dizer. Como? A senhora nunca ouviu falar nas mesas girantes? Aí ela, muito bem, meu amigo, gostaria que teu pai estivesse aqui para fazê-la girar. É inútil, senhora, eu mesmo tenho esse poder. Então queres me mostrar? Ele já como criança, já tinha essa qualificação de promover esses fenômenos de efeito físico. Com muito gosto, senhora. Então ele se senta ao pé da mesinha, na sala, justamente com os 3 amiguinhos, e os 4 gravemente põem as mãos sobre a mesa. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com bastante recolhimento. Mal terminou e, para a grande estupefação da senhora e das crianças, a mesinha ergueu-se e bateu com força. Aí Gabriel diz: pergunte, senhora, quem vem responder pela mesa? Quem vem responder pela mesa? Aí a senhora interroga a mesa, e a mesa soleta as palavras: teu pai. Ela fica pálida de emoção e continua: pois bem, diz aí, meu pai, se deve enviar a carta que acabo de escrever. A mesa responde: sim, sem falta. Claro que isso é tudo através da criptografia, né? Pancadas. Para provar que realmente és tu, meu pai, que estás aqui, poderias dizer-me há quantos anos estás morto? Logo a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era justamente esse o número de anos do seu desencarne. Poderias dizer o teu nome e da cidade em que morreste? A mesa soletra os 2 nomes. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora que, consternada com essa revelação e dominada pela emoção, não pôde mais continuar. Detalhes que muita gente não sabia. Vocês sabiam disso? Na vida escolar, vamos acelerar, porque o relógio é materialista. Isso é coisa para simpósio. Estudou no colégio Cluny, no colégio Gray, com seu irmão Ernesto. Após brilhantes estudos científicos, frequentou a Escola Central das Artes em Manufaturas por apenas 2 meses, entre novembro de 1876 a janeiro de 1877, né? Eu tinha 19, 20 anos, né? Teve de interromper curso por causa de severas dificuldades financeiras que a família atravessava. Ele passou por sérias situações financeiras. Estreia em público. Está aí o Dolmen, né? O Dolmen de Kardec, Père Lachaise. Quando vocês chegam lá em Paris, para visitar o Père Lachaise, está lá o Dolmen de Kardec. Dizem que nunca faltou flores, rosas, é sempre paramentado com essas coisas. Isso é muito emocionante. E no dia 31 de 3 de 1880, ou seja, 11 anos depois do desencarne de Allan Kardec, ele tinha apenas 23 anos, Gabriel, ele aceitou um convite pela primeira vez e profere um tocante discurso na cerimônia anual em homenagem à desencarnação do codificador. Allan Kardec não veio trazer uma religião, dizia ele no discurso dele. Não impôs nenhum culto. Sua moral é a de Jesus, destituída de qualquer falsa interpretação, mas o que ele doou à humanidade foi uma doutrina capaz de responder a todas as objeções da incredulidade e a todos os grandes problemas da razão. São palavras dele, Gabriel. Somente temos analisado o lado moral da doutrina, porém seu estudo mais aprofundado nos mostra que, seguindo seus ensinamentos, pode-se chegar às mais belas descobertas científicas. E foi justamente nesse campo que ele enveredou mais. Voltou a discursar também em homenagem a Kardec, em outra oportunidade. Não temamos divulgar nossa fé, mas que qualquer outra filosofia, o Espiritismo fortalece e penetra as almas com seus doces eflúvios. Temos a convicção, façamos-la penetrar em nossos irmãos, unamos nossos esforços para semear fartamente nossas ideias nas massas e marchemos para a conquista da sociedade moderna, apoiados de um lado na ciência e do outro lado na razão.
A vida profissional dele foi bastante sacrificada. Ele exerceu funções de engenheiro, eletricista. Ele nem concluiu o curso de engenharia na Companhia de Ar Comprimido da Eletricidade Pop até 1892, mesmo não tendo podido concluir o curso. Toda a sua existência foi marcada por um baixo poder aquisitivo, o que não lhe causava qualquer embaraço. Como seu pai trabalhou como representante de uma casa comercial até 1890, como o seu pai trabalhou como representante de uma casa comercial até 1896, dividindo o seu tempo entre o trabalho e as inúmeras atividades espíritas. A partir desse ano, 1896, com apenas 39 anos de idade, passou a se dedicar integralmente ao espiritismo, com 39 anos de idade. Logo após, recebeu um estranho convite de uma desconhecida, que se identificou como Madame d'Esperance, grande médium d'Esperance, para editar uma revista com o nome L'Espiritisme, por ela escolhido. Então, a partir daí foi editado essa revista. Mensagem do momento em que ele decidiu consagrar-se inteiramente à causa espírita, 39 anos. Nada temas, diz a espiritualidade para ele. Tem confiança. Do ponto de vista material, jamais serás rico, porém nada te faltará. Muita gente quer ser rica, mas sempre tem o necessário. Uma coisa é você ser rico, outra é você ter demais, mas já tendo o necessário, isso já é suficiente. Aí vem as diretrizes de sua prática espírita, demonstrar que o espiritismo não é incompatível com a ciência, demonstrar que o espiritismo não é incompatível com a ciência, estabelecer a sua base científica e divulgá-la amplamente para que ele não ficasse reduzido a uma elite de cientistas e intelectuais. Essa era a preocupação dele. Foi uma vida sofrida. Desde criança, ele teve um abscesso no olho, se não me engano, o olho esquerdo, que infeccionou e depois de alguns anos causou a perda da visão. Ele ficou sem a visão do olho esquerdo. Outras diretrizes da prática espírita é demonstrar que o espiritismo não é incompatível com a ciência, estabelecer a base tal, divulgá-la amplamente. Eu acho que eu já fiz isso, né? Já passei por isso, né? Isso aí também, pronto. No curso dos anos, seu estado de saúde foi se agravando. Em 1906, com 49 anos, uma semi-paralisia dos membros inferiores causada por ataxia obrigava-o a andar de muletas. Com 49 anos de idade, ele começou a andar de muletas. Ele era celibatário, ele não chegou a se casar, não é? Tinha apenas a companhia de uma governanta, que se chamava Matilde. Com frequência, espíritos de escola sublimam a energia sexual e a utilizam em atividades intelectuais mentais. A maioria desses emissários, né, da luz da verdade. Kardec casou. Não teve filhos, mas casou com a Amélie Gabrielle Boudet, né? Nós sabemos disso. Mas isso não é nada condenável. Desde que tudo seja feito com amor, é divino, não há problema. O negócio é não desperdiçar energias com outras coisas. Atividades, estudos, pesquisas intensas, fenômenos espíritas, redação de livros, artigos periódicos, participou de conferências, congressos, fundação e direção de organizações de vanguarda na sociedade europeia. Atuação destacada, desde cedo atuava junto com o pai na defesa exaustiva da doutrina espírita. Aí começou a viajar, né, de trem pela França e outros países, já sendo convidado, porque ele se tornou conhecido através de suas obras, né? Destemido, entusiasta, batalhador, incansável, verdadeiro apóstolo da causa espírita. Acolhia fraternalmente, inclusive até na véspera de seu desencarne, sabia ouvir e explicava com paciência os princípios espiritistas a todos que o procuravam, sem qualquer restrição. Em 1905, uma bênção. Aos 48 anos, adotou uma criança de 5 anos, Suzane Rabotin, que ele fez companhia fiel até a sua desencarnação em 1926. Secretário de reuniões, ele foi secretário de reuniões que deram origem à criação da Federação Espírita Francesa e Belga, redator-geral e colaborador desde os primeiros números publicados da revista bimensal
intitulada Lei Espiritismo, a partir de março de 1883. Com seu pai, Alexandre Delane, foi um dos fundadores da União Espírita, criada em Paris, com o fim principal de reunir um banco, todas as forças espíritas dispersas no país. Orador nos funerais de Amélie Boudet, companheira do Sr. Allan Kardec. Amélie Boudet, deixa eu botar aqui para trás, em 21 de janeiro de 1883. É outra data que muita gente esquece, né? Do desencarne de Amélie Boudet, que foi um espírito extraordinário, né? Enquanto esteve junto com Kardec, ela ajudou muito nesse trabalho também. Porque sempre dizem, né, que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, ao lado de uma grande mulher existe um grande homem. Eu passei a dizer isso porque eu fui chamado a atenção de dizer, não, atrás de um grande homem vem uma grande mulher. Aí me chamaram, uma menina, uma amiga minha, rapaz, acaba com isso, rapaz. Isso é preconceito. Diga sempre, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Não é isso? Ou vice-versa. Amélie Boudet não, é a grande cientista francesa que ganhou 2 prêmios Nobel, a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel. Eu estou assim agora, 72 anos, a gente esquece. Pierre, o marido dela era Pierre. Não estou ouvindo. Marie o quê? É o quê? Marie o quê, mulher? Aqui descobriu plutônio, rapaz. Que não é o nome dela? Curie, Madame Curie e Pierre Curie. 2 grandes espíritos que vieram juntos para grandes tarefas. Participou de interessante controvérsia pública com G. Guérin sobre a encarnação de Jesus Cristo em 1883, delegado da União Espírita Francesa do Congresso Espírita Belga, realizado em Bruxelas em 84. Fundador da revista científica Moral do Espiritismo. Pode mais um microfone para ele. Pode mais um pouquinho para lá o microfone. Aqui, né? Diretor da Faculdade de Ciência Espírita, na Universidade de Altos Estudos, criada por Hector Duville, delegado da seção francesa da Federação Espírita Leonesa e da União Kardecista Italiana no Congresso Internacional Espírita em Londres, em julho de 98, presidente da Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos a partir de 1890, levando a tornar-se a verdadeira guardiã do Espiritismo. Conferencista no cinquentenário do Espiritismo em Paris em 1907. Não foi o centenário não, 1907 foi os 50 anos do Espiritismo. Atividades espíritas de destaque, tiveram muitas atividades. Eu vou acelerar um pouco, viu, gente? Então vocês vão vendo aí, né? Como ele era trabalhador, como ele não parava, né? Era convidado a participar assiduamente de todos os eventos internacionais. Participou da comissão organizadora do Congresso Espírita e Espiritualista de 1900, que teve como objetivo estudar, pesquisar e divulgar o Espiritismo. Vida tribulada, sofrida, no período da guerra, da Primeira Guerra, 1914-18, a sua saúde piorou ainda mais, cada movimento era grande sofrimento. Até que em 1918, 62 anos, já não conseguia mais andar, sendo necessário usar a cadeira de rodas. O que houve aqui? Sim. Principais livros publicados. Agora, aí é só 10 minutos, aí fica difícil. Eu trouxe aqui a minha biblioteca. Esses 4 aqui eu li e estudei. Mas tem mais livros dele. Essa daí eu procurei e não achei. Mas deve estar por lá, porque está tudo mal. Eu preciso ajeitar, sabe, organizar a minha biblioteca. O Espiritismo perante a ciência. Vamos resumir aqui. Uma sinopse bem rápida. Que obra foi essa? Uma sinopse rápida. Com apenas 28 anos, Gabriel Delane, ao publicar esta obra, dava início à sua pródiga carreira como escritor. Ele, estudioso nos fenômenos mediúnicos, esmiuça aqui algumas crenças básicas do Espiritismo, como a existência da alma e do perispírito, conseguindo comprová-las com argumentos lógicos baseados em fatos rigorosamente documentados.
Cumpre assim a orientação de Kardec de nortear a doutrina espírita pela pesquisa permanente e a aliança corajosa com a vanguarda da ciência, ao invés do conformismo que faz estacionar o tempo. Isso aí é uma pequena sinopse dessa primeira obra, que é justamente o Espiritismo perante a ciência. O pessoal deixou tanto de procurar essas obras que certas editoras deixou de publicar. Você vê o desinteresse que existe. E nós espíritas não podemos ter esse desinteresse. Isso é valioso demais, isso é um tesouro, gente. Em 1893, aí já foi uma outra obra, né? Uma outra obra. Fenômeno Espírita, 1893. Com o sucesso obtido pela primeira obra, Gabriel Delane decidiu prosseguir sua propaganda pelo livro em favor da doutrina espírita. Em 1893, publicava Fenômeno Espírita, que contém testemunhos dos sábios de vários países, depoimentos esses que fariam homenagem à verdade, afirmando de forma precisa a realidade dos fenômenos. Notável. Ele é dividido em 4 partes. Esse livro é dividido em 4 partes. Não dá para a gente se ater muito não, porque o relógio é materialista, né? E a evolução anímica também, interessantíssima essa obra, essa aí. Vai mostrando aí o pessoal. É uma coisa fantástica essa obra, a evolução anímica, a evolução da alma, né? A próxima contribuição do discípulo de Kardec, a literatura espírita, foi publicada em 1895. Está traduzida em português com o título de Evolução Anímica, que contempla um importante estudo sobre o espírito durante a encarnação terrestre, levando em consideração os ensinamentos lógicos do espiritismo e a descoberta da ciência de seu tempo sobre temas como vida orgânica, a memória, as personalidades múltiplas, a loucura, a hereditariedade e o universo. O autor afirma categoricamente que a ciência, embora ampla, não basta para explicar o que se manifesta em territórios etéreos, mas terá de se render cedo ou tarde. Esse é justamente a evolução anímica. Agora vem o próximo. Esse aí se chama sobre a mediunidade. Isso é sobre a mediunidade. É uma obra que ele publicou sobre a mediunidade. Eu não tenho essa obra, certo? Eu não tenho essa obra. Por isso que eu não pude trazê-la aqui para a gente. Bom, pesquisa sobre mediunidade, 1898. Pesquisas sobre mediunidade. Esse livro, Pesquisa sobre Mediunidade, cuja primeira edição veio a público em 1898, contém estudos dos trabalhos dos sábios, a escrita automática dos histéricos, a escrita mecânica dos médios, provas absolutas de nossa comunicação com o mundo dos espíritos. É esse aí. Ele não tem, a capa não aparece, né? Tem outras obras também, mas eu vou apresentar mais essas que eu trouxe, porque o tempo não deixa a gente... A reencarnação. Essa aqui. A alma imortal, né? Peraí, eu passei da alma imortal, tá? Deixa eu ver aqui. A alma imortal. Pronto, a alma imortal. Deixa eu ver se é a próxima que vem. Pronto, a alma imortal. Em 1897, em 1899, né? Trouxe ao público a alma imortal, 4º livro de sua lavra. A imortalidade da alma é demonstrada experimentalmente nesta obra. Por meio da observação e sem ideias preconcebidas, o autor reúne provas autênticas, absolutas e irrecusáveis da existência da alma e sua união com o perispírito. Explica cientificamente de que maneira a alma conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico e afirma que esses princípios e esses primeiros esboços de uma fisiologia psicológica transcendental são o prenúncio de que o espiritismo aparecerá qual realmente é a ciência do futuro. E finalmente a reencarnação. Notável essa obra, gente. Olha, vamos procurar. Vai lá na federação, que a federação tem todas essas obras disponíveis.
Né? Vocês têm? Pronto. A reencarnação em 1925, para concluir. Nessa obra, Gabriel Delano explica que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça divina. A única que explica o porquê das desigualdades sociais, intelectuais e morais entre os homens, bem assim os sofrimentos e mazelas humanas. Com o rigor de sua lógica e a inteligência de sua argumentação, o autor consegue dar à tese da reencarnação uma base indestrutível. Então, meus queridos amigos e irmãos, tem essa obra também, né? Não podemos esquecer. Foi publicada pelo Instituto Espírita Gabriel Delano em homenagem a ele, mostrando como surgiu o Instituto Espírita Gabriel Delano e toda a história do Gabriel Delano, e mostrando também essa biografia de Gabriel Delano. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, poderíamos aqui nos estender mais um pouco, mas o tempo já é exíguo, né? Não fui bem o sacerdote, conclui ele, mas tenho a presunção de que fiz o possível em minhas forças para bem servir a doutrina no setor que me coube. Nada tenho dilatado, tudo que há é de Kardec, apenas tenho feito constatações. Vejam a humildade dele, né? Desencarnou em 15 de fevereiro de 1926, está lá mesmo no Peri Relachaise, né? Aí tem essa nota, quem colocou foi o autor aqui desse livro, né? José Edson. É por demais lamentável que um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, com dedicação exclusiva ao aprofundamento da doutrina, tendo trabalhado incessantemente durante toda a sua existência, com enorme responsabilidade e seriedade no trato com os fenômenos espíritas, e com um legado tão expressivo, seja tão pouco conhecido e lido no meio espírita, inclusive entre os próprios espíritos. Muitos poucos já o leram ou se interessaram em lê-lo. Portanto, me perdoe, tá, qualquer coisa, porque é a primeira vez que eu faço uma palestra desse sentido, com data show. Eu gosto de falar solto, como eu comecei, né, vocês viram, eu gosto de falar solto, aquilo que vem à vontade de dizer, mas o assunto era esse, era preciso, depois que eu vi assim, eu digo, não, eu vou falar sobre esse assunto, eu ia falar sobre outro, senão eu vou falar sobre esse, porque está tão ligado a mim desde o meu nascimento, porque eu não vou trazer isso, né? E principalmente porque eu também já li as obras dele e que a gente vem aqui justamente para incentivar ainda mais. Portanto, suas magníficas obras têm despertado o interesse mínimo entre os próprios estudiosos da doutrina, tanto assim que as editoras não demonstram mais nenhum interesse em republicá-las, por conta da tiragem mínima verificada, só se encontram em sebos. Será que é por serem cientistas complicadas, difíceis de entender, abstratas? Por que será? Aí está o Instituto Espírita Gabriel Delano. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, procuremos promover em nós a amplitude do conhecimento, porque, como dizia Jesus, conhece a verdade e ela vos libertará. E para conhecer a verdade é preciso estudarmos, é preciso irmos ao encontro justamente desses elementos básicos, porque o Espiritismo é assim, dizia Leon Denis, a ciência filosófica de consequências morais e religiosas. Então não podemos desatrelar uma coisa da outra, temos que começar a valorizar isso, para termos a convicção e uma certeza maior de que estamos no caminho certo, de que a luz começará a brilhar de dentro para fora de nós, a fim de convencermos a todos através do exemplo, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou, não desanimou, em divina defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás este fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota e imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortantes,
nos galhos das árvores que agora padecem através das chamas destruidoras. E continuou naquela tarefa em divina defesa da natureza, até que observaram por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o seu exemplo resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram os seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas seguindo o pequenino pássaro, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, do dizer do Espírito de verdade é saber nosso Senhor Jesus Cristo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus conselhos que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor. E semelhantemente a esses pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu Evangelho renovador, captando seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele tão bem dissera a mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência, através da prática fiel a esses ensinamentos imorredouros, possamos convencer a todos, quem sabe um dia estarem aqui, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos ilumine hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.